depois, com a permissão da pastora, né? Quero trazer a palavra nessa noite. Primeiro de tudo, dar honra ao nosso Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador, o único que pode nos levantar, né? O único que pode nos salvar, o único que pode fazer que resplandeça algo em nós, porque nós éramos sem forma, nós éramos vazios, nós éramos escuridão. Mas a palavra do Senhor diz no livro de Isaías 9, que a luz chegou para o mundo, a luz chegou para a terra. E quando a luz chegou para a terra, algo novo aconteceu, resplandeceu a graça, a glória do Senhor nas nossas vidas. E o melhor de tudo, igreja, através de Cristo, na sua morte na cruz, nós um dia vamos poder viver eternamente na glória, junto com Ele, governando com Ele. E a Bíblia diz que quando este dia chegar, não existirá mais tristeza, não existirá mais dor, não existirá mais choro, porque Ele vai ser o nosso, já é o nosso Consolador, mas Ele que vai nos salvar, vai ser o nosso Deus, vai ser o Todo-Poderoso, que vai fazer com que o nosso espírito, o nosso corpo seja simplesmente renovado, transformado. Mas para que isso aconteça, igreja, nós precisamos estar com Ele. Para que isso aconteça, igreja, nós temos que pegar aquela palavra no livro de Mateus 10, 28, que fala da seguinte forma. Não temeis o homem que pode matar o corpo, mas não sabe o que fazer com ele. Mas temei aquele que pode matar e jogar no inferno para a eternidade. Não é medo que eu estou falando nessa noite, porque o temor ao Senhor é amor ao Senhor. O temer ao nosso Deus é amá-lo com todas as nossas forças, indiferente das coisas que vêm acontecendo, vão acontecer ou vão deixar de acontecer. Amá-lo indiferente das coisas que vão acontecer, porque muitos vêm atrás de bênçãos, muitos vêm atrás de algo terreno, mas a Bíblia, ele mesmo diz que não é para nós correr atrás do ouro, nem da prata, porque tudo isso a traça e a ferrugem corroem. Mas primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Deus fez na vida do irmão Anselmo, isso é Deus, igreja. Com certeza vocês não esperavam por isso. Eles não esperavam por isso que ia acontecer. Vale a pena, gente. Vale a pena a gente se dedicar ao nosso Deus. E mais uma vez vereis a diferença do justo para o ímpio. Mas buscar o Senhor de todo o nosso coração, buscar o Senhor de todo o nosso entendimento, buscar Ele não como meninos, mas buscar Ele como pessoas adultas, como pessoas responsáveis. Não se entregar aos prazeres desse mundo, nos tornar fracos e deixar que o inimigo nos leve pelos caminhos dessa vida,
que é a perdição, mas buscá-lo de todo o nosso coração, não mais como meninos, mas crescer na graça, crescer no conhecimento. E do conhecimento não vem ser só na questão, igreja, inteligência, porque a Bíblia ela relata como conhecimento que tornar conhecido aquilo que está escondido. E aquele que busca o Senhor, aquele que está no Senhor, ele não é confundido perante os homens. Ele não é confundido. E o Senhor traça caminhos para ele, para que ele possa ter o seu conforto. E é isso que Deus faz. Isso é uma coisa, a gente conversando, irmãos, é uma coisa simples, né? Algo simples para mim que estou ouvindo. Mas para quem está recebendo, é algo grandioso. Da mesma forma que quantas coisas aconteceram na nossa vida, materialmente, fisicamente, que pode ser simples para alguém, mas que para nós é de grande importância. E o Senhor sabe, porque Ele sonda os nossos pensamentos. Não precisamos chegar na igreja e olhar para o irmão, porque eu estou isso, eu não preciso chegar na igreja e me fazer de coitado, esperando com que o Senhor tenha pena de mim. Não, Deus ele vai criar situações para nós, para que a gente venha crescer e não desaparecer, e não nos tornarmos como coitados, porque coitado é um inimigo da nossa alma. Coitado é Satanás, igreja. O povo de Deus é o quê? Mais que vencedor. E quando nós buscamos Ele com todo o nosso coração, quando nós nos dedicamos ao Senhor, Ele nos traz o conhecimento de como que está a nossa vida, como que deve ser o nosso andar. Se nós caminharmos por aqui, as coisas vão dar certo. Se nós não caminharmos por aqui, se nós irmos por lá, as coisas vão dar errado. Esse é o nosso Deus, igreja. Diante dessa terra, diante de uma terra que está sendo consumida pelo mundo, o Senhor, Ele consegue nos levar pelas veredas da justiça, desde que as nossas candeias estejam acesas, desde que nós estejamos aqui com os nossos neurônios espirituais ligados aos céus, desde que nós estejamos buscando Ele de todo o nosso coração, desde que a gente esteja ligado a Ele, porque quando estamos ligados ao Senhor, Ele nos alimenta, Ele nos conduz, igreja. Ele faz com que o céu desça até as nossas vidas, até o nosso espírito, e aí nós começamos a transparecer a glória de Deus. E aí o Senhor ele traz o conhecimento para nós, aí o Senhor traz a sabedoria, aí o Senhor ele traz as coisas que estão escondidas, aí Ele traz a alegria, não com as circunstâncias da terra, não com as coisas que estão movendo esse planeta, mas Ele faz com que a palavra dEle se cumpra na nossa vida, e que a gente não seja o quê? Mas andando o quê? Por vista, andando de qualquer forma, não, andando segundo um propósito que Ele tem marcado para nós. Não desanimamos quando as coisas ruins chegam até nós, não desanimamos quando coisas que queremos simplesmente não acontecem na nossa vida, mas olhamos além delas, porque enxergamos o que? Enxergamos o céu, enxergamos o que? Uma vida eterna. Tudo que está aqui é passageiro, a traça a ferrugem corrói, mas o que está por vir, é maravilhoso. O que está por vir, igreja? É o que eu digo, tem pessoas que vêm na igreja atrás de uma bênção e vão receber a bênção. Tem pessoas que vêm na igreja atrás de uma cura e vão receber uma cura, porque o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. Mas se você veio nesse lugar atrás da salvação para a tua vida, pois saiba que você vai ser salvo, porque o Senhor é contigo. E se você veio para buscar ainda mais o Senhor, para que você possa reinar com Ele nos céus um dia, pois o Senhor está aqui para te revestir ainda mais. E se a tua
alegria, se a tua alegria são coisas terrenas, pois saiba que as coisas terrenas se perdem e a tristeza vai ser grande, mas aquele que está no Senhor, a cada dia que passa se alegra ainda mais com a presença do Espírito Santo. Não importa as circunstâncias, não importa o que vem acontecendo, o que vai acontecer, e isso, igreja, vem ser o que? Nós podemos pegar de testemunho como Daniel. Daniel foi o cara que lá dentro da Babilônia, sendo escravizado, sendo um eunuco dentro da Babilônia, um homem que, segundo estudos, foi castrado para viver dentro do palácio, não desanimou com as suas circunstâncias. Se isso, igreja, fala assim, ó, se o Senhor não estiver dentro de mim, se isso acontece comigo, pois é capaz de eu morrer ali, mas ele tinha Deus com ele, e não importava as circunstâncias, não importava se algo estava faltando no seu corpo, porque ele sabia que aquele que há de vir, um dia restituiria todo o seu corpo, e ele ia viver algo maior do que até mesmo ter uma família, filhos, filhas, tá? Ele ia viver algo maior na sua vida, e é dessa forma que nós temos que pensar, igreja. Nós estamos aqui na terra, a partir do momento que o Senhor nos separou para Ele, igreja, nós não andamos mais conforme a nossa vontade, nós não andamos mais conforme o nosso querer, nós nos sujeitamos ao Senhor, e Ele faz com que a gente trace o caminho certo, porque mesmo Pedro, igreja, diante das dificuldades, quando Pedro negou Jesus vem com ele, Pedro fala com ele 3 vezes, e Jesus fala: Pedro, então apacenta a minha igreja. Pedro apacenta a igreja, sabendo o que, igreja? Sabendo como seria o seu fim, porque ele fala assim: ei Pedro, vai chegar dias que você não vai escolher suas vestes, não vai escolher o que você vai comer, vai chegar dias que você não vai saber o que vai acontecer da sua vida, você vai estar nas mãos dos outros. Quer, Pedro? Quero, Senhor, porque ele estava cheio da glória do Senhor. E eu quero dizer que se nós não estivermos cheios do Senhor, nós saímos aqui na esquina, se o inimigo se apresentar, nós negamos Jesus. Por isso, igreja, que nós precisamos o quê? Estar cheios do Senhor, para que a gente não venha negá-lo diante das circunstâncias, diante das coisas que vão acontecer. Paulo, você vai fazer isso, isso e isso, mas sabe que lá no final da tua vida, Paulo, você vai ser decapitado. Paulo sabia do seu fim, e mesmo assim não negou a Cristo, e a Bíblia diz que ele não sabe se ele foi em corpo ou só em espírito, mas que ele conheceu o terceiro céu. E eu não quero só conhecer em visão, eu quero andar no terceiro céu, igreja, e eu quero que toda a igreja esteja andando no terceiro céu. Então não se conforme com as coisas erradas, não se conforme com o inimigo pintando e bordando dentro da tua casa, não se conforme com as coisas que o inimigo vai querer entregar. Eu estou no Senhor. Daniel sozinho dentro do palácio do rei, Nabucodonosor sendo ameaçado, castrado, sendo ameaçado que ia morrer. Aí o rei teve um sonho, e nesse sonho o rei: eu não vou contar o sonho, agora vocês vão ter que adivinhar. Aí Daniel, eu vou adivinhar não, eu vou consultar o meu Senhor, e ele vai trazer a revelação, conhecimento, igreja. Você acha que aquele homem, ele vivia uma vida normalzinha lá em Israel, em Jerusalém? Não, aquele rapaz, ele já era separado por Deus. Você acha que ele entrou dentro do palácio de Nabucodonosor como se diz, azar dele e sorte de Nabucodonosor? Não, Deus tinha ele dentro do inimigo. Deus protegeu Moisés dentro da casa de Faraó. Por que andais ansiosos? Por que andar ansioso com as coisas? Não creres que eu sou o Senhor? Por que andar ansioso? Por que andar angustiado? Por que andar preocupado com o dia de amanhã? Isso eu falo para mim também, igreja. Quando Deus quis salvar Israel, Ele colocou Moisés lá dentro da casa de Faraó, e o cara não pôde fazer nada. O Senhor, Ele faz, e Ele não faz conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas coisas.
Quando Ele quer salvar alguém, se for preciso, Ele desce do céu e salva. Ele, se for preciso uma jumenta, fala. Se for preciso uma pedra, clama. E nós andamos nas dúvidas. Será que vai acontecer? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Daniel já era um homem separado por Deus. E para ele não interessou se ele foi, como se diz, um eunuco ou não. Isso aí um dia ele vai poder falar. Mas segundo histórias, a gente é uma hipótese. E a Bíblia diz que Daniel ora ao Senhor. Ora a Deus. E Deus traz uma revelação para ele. Igreja, como é bom estar em Cristo. Como é bom estar em Cristo. Aí as coisas elas vêm contra nós para nos derrotar, para nos derrubar. A onda ela vem e o Senhor vem, entra no nosso barquinho e faz com que a gente passe por cima. E ainda a gente vem e tira sarro da onda. Tira sarro do inimigo. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. E assim que vive o cristão, igreja. Assim que eu vivo o cristão. O cristão não vem acuado. O cristão não vem na igreja para cantar uma música porque eu quero uma bênção. Não, o cristão vem na igreja para adorar a Ele, diferente das coisas que vão acontecer. O cristão vem na igreja porque, Senhor, eu estou aqui me posicionando para que o Senhor faça de mim uma luz nesse mundo, para salvar, para ser uma fonte para que o Senhor venha salvar. Mas não, no nosso trabalho nós damos o nosso testemunho, para as pessoas que nós precisamos do nosso serviço, nós damos o nosso testemunho, para as pessoas que chegam até nós, muitas vezes nós nos fechamos e simplesmente não transparecemos a Cristo. E uma coisa eu quero dizer, igreja: Daniel não negou o Senhor naquele lugar, e o Senhor trouxe uma revelação para ele, igreja. Daniel teve uma visão de uma estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro. Eu até vou puxar aqui: cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. E ali então ele entrega para Nabucodonosor. Ei, Nabucodonosor, essa cabeça de ouro que está aqui, ó, é você, Nabucodonosor, tá? É o teu reino. Esse peito de prata vai ser o reino que vai vir vai destruir você. Tá? Então você é o maior hoje, mas um dia vai chegar um outro reino mais fraco que o teu, tá? Mas vai derrotar vocês. E após esse reino, o que é? Vem o quadril de bronze. Após esse reino vem a Grécia. Depois da Grécia tem as pernas de ferro, que é Roma, certo? Nabucodonosor. Então, saiba que o teu reino ele vai ser destruído. E vai ir um outro reino reinando. Até que os pés viram barro e ferro. Que Roma vai ser dividida em dois reinos. Acabou o sonho? Acabou o sonho, Daniel? Não. Agora eu quero trazer uma outra revelação para você, Nabucodonosor. Você viu a estátua, Nabucodonosor? Bonita, né? Grande. O que é que você viu na sequência? Não vinha uma pedra, e essa pedra não dava nos pés daquela estátua, e aquela estátua não se despedaçava? Passou Babilônia, passou a Grécia, Roma está passando, e na Bíblia fala da seguinte forma: que Jesus é a pedra angular. E ele fala bem assim: eis que o Filho do Homem vem, e o Filho do Homem vai perecer por um tempo. A pedra vai perecer, mas porém vai se levantar e formar uma grande montanha. E esse reino nunca mais vai ser tirado, vai ser um reino eterno. Igreja, não podemos ser como meninos. Estamos falando para crentes aqui nessa noite. O livro de 2 Pedro, as pessoas eles relatam para Pedro: ei Pedro, nós já estamos ouvindo que Jesus vai voltar faz muito tempo, Pedro. E Jesus não vai voltar.
Ei, isso aí está passando. Tomai cuidado, igreja. Tomai cuidado. Os que estão limpos se limpem mais. Os que estão sujos se sujem mais. Busque o Senhor enquanto você pode deixar. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Todos esses reinos já passaram. Babilônia, a Grécia, Roma está passando. Roma foi dividida em 2 reinos. Jesus já veio, a pedra angular já veio, igreja, já morreu na cruz do Calvário. E se nós não acordarmos, se nós estivermos como meninos, Jesus volta e nós ficamos, igreja. Jesus volta e nós ficamos. Por quê? Porque estamos preocupados com a terra. Nós precisamos da terra, nós precisamos estar o quê? No nosso Senhor. Nós precisamos estar no nosso Deus, firmado nele, igreja, porque um dia Ele vai vir. Não sei como vai ser, se é antes, depois da tribulação, não interessa. O que interessa é que eu quero, se eu vim tombar nessa terra, eu quero subir com Cristo. Mas se eu ficar nessa terra até a volta dele, eu quero guerrear com Cristo, igreja. Eu não quero temer ele, eu não quero temer o inimigo. Eu quero dizer que hoje, se o inimigo se apresentar para mim, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, igreja, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos negar Jesus, nós vamos fazer a marca da besta, nós vamos fazer o que tiver. Mas se Ele nos encher da glória dele, se Ele nos encher da presença dele, do Espírito, como Sansão foi revestido pelo Espírito e matou 1000 homens, uma queixada de jumento, e assim vai ser o Senhor na nossa vida. Nós não vamos temer, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, as coisas vão acontecer, nós vamos desafiar lá dentro da nossa casa, nós vamos ir para cima do inimigo, nós vamos fazer o que for preciso no Senhor, não com as nossas próprias mãos, mas quando estivermos cheios dele. A palavra diz no livro de, eu vou puxar aqui, a palavra diz no livro de Lucas 12:12, quando nós nos apresentarmos perante autoridades, quando nós estivermos diante de líderes, quando nós tivermos que falar da palavra dele, diz assim que não é para nós temer, porque quem tem o Espírito Santo vai encher e vai liberar pela boca. Aquele que está cheio do Espírito Santo, que libere a unção do Senhor. Aquele que está cheio do Espírito Santo, que libere a luz sobre o seu lar, que libere a luz sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre sua esposa, lá no seu trabalho. Aquele que estiver cheio do Senhor, desatai os fardos, jogai fora e simplesmente o adore, igreja, simplesmente o adore, porque o Senhor vem, os dias vêm chegando, o dia mal vai chegando, e se nós não estivermos nele, igreja, o Senhor vem e nós ficamos. E coitado daquele que tiver que esperar o reino milenar do Senhor para ser julgado lá no final. Eu não estou aqui para botar medo em ninguém, tá? Porque, como se diz, cada um sabe de si. Aqui tem crente de 10, 15, 20 anos. E se nós não mudarmos as nossas práticas todos os dias, igreja, nós vamos acabar nos acostumando com o mundo e vivendo conforme o mundo. Não vos amoldeis ao mundo, mas rejeitai, vomitai o mundo de dentro da casa de cada um de vocês, dentro de eu falo isso para mim. Não estou aqui, que eu digo, não estou aqui para açoitar as ovelhas. Não é dessa forma. Mas eu quero assim, que um dia nós possamos nos abraçar lá no céu e dizer: glória a Deus, nós chegamos aqui, e eu quero dizer, igreja, não é crítica dessa igreja, daquela, da outra, nem desse, nem daquele que saiu, nem daquele que vai ficar, nem daquele que vai passar, não. Olhe para você, se você olhar para o homem, você cai, se você olhar para o lado, você cai. Olhe para Cristo, faça você o teu,
Não espere que o irmão aviva a igreja, não espere que a irmã acenda o pavio, não espere que esse faça aquilo, que o outro faça o outro, não. Pegue você e busque pelo conhecimento da palavra, pegue você e busque pelo Senhor, pegue você e busque por Deus na tua vida. Vou pregar, não vai lá, eu vou estudar o mês inteiro, não. Vai buscar no Senhor e o Senhor vai revelar a palavra para você, aquilo que você tem que trazer de vida para a igreja, porque nós precisamos trazer vida para a igreja. Nós precisamos trazer Cristo para dentro da igreja. As coisas elas não podem ser feitas como uma regra, não. As coisas elas têm que ser administradas conforme o Senhor derramar sobre o ambiente igreja. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios 12:9, quando Paulo passava pelas suas adversidades, quando ele passava pelos seus problemas. E isso eu entendo que Daniel deve ter ouvido também. Daniel provavelmente deve ter ouvido de Deus. Ei, não interessa o que está acontecendo, a minha graça te basta. Foi o que Jesus falou para Paulo. Ei, Paulo, não interessa o que está acontecendo, a minha graça te basta. E assim tem que ser nas nossas vidas, igreja. Tem que ser nas nossas vidas. Mas de uma coisa eu digo, eu profetizo em nome de Jesus o espírito de fortaleza sobre cada um de vocês, para que o inimigo não venha pintar e bordar na vida de ninguém aqui, mas que como Davi tinha um espírito de fortaleza, não tinha homem que vinha para cima deles. Estamos falando literalmente, né? Mas não tinha exército que os caras apertavam mesmo, e que quando você passar nos lugares o inimigo vem apertar mesmo, tá? Por onde você passar, o inimigo tem que, se ele está usando alguém dentro da tua casa, a hora que você estiver dentro da tua casa, porque como se diz, tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente poderia ter visto antes e a gente não vê, e depois, como se diz, a gente arruma a cama da gente, e a gente tem que deitar conforme a gente arruma a nossa cama. Não estou falando para ninguém, tá? Estou falando em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas em Cristo, a cama ela pode ser transformada. Porque o oleiro, quando estava fazendo o vaso ainda estava mole, o vaso se quebrou e ele conseguiu fazer um vaso novo. E eu quero dizer, se a terra fazia parte da terra, o céu fazia parte do céu. E transformação lá dentro de casa. E eu profetizo em nome de Jesus, o espírito de fortaleza, que quando você estiver na tua casa, se tem um inimigo em alguém da tua família, familiar, quem for, ele tem que esperar lá na porta de fora, lá fora, porque para dentro da casa ele não vai entrar. E assim tem que ser na casa do cristão, e assim você tem que bater o pé com o espírito de fortaleza e declarar. Ainda ontem nós estávamos em casa, nós tiramos no final da tarde ali para dar uma lavadinha no nosso carro, coisa. Não sei se foi por coincidência ou não, mas eu quero dizer assim, que a gente lavando o carro ali e tal, né? Pela segunda vez, me salta um sapo de dentro do pátio, mutilado. E eu simplesmente, não se diz, eu tive dó, mas do animal. Porque, olha, gente, querem fazer o que for, não interessa. Eu tenho espírito de fortaleza na minha vida, e eu sei em quem eu tenho crido. E quanto mais o inimigo está contra a nossa vida, mais nós temos que estar posicionados no Senhor, e mais o Senhor vai nos abençoar, igreja, e mais o Senhor vai nos abençoar. Para finalizar, para nós podermos ir para casa, Hebreus, deixa eu puxar aqui. Para finalizar, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é isso que interessa. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que Abraão foi abençoado, e muitos e tantos outros. E eu quero dizer para você, gente,
Se você não tem fé, se não ter fé, igreja, é em vão nós estarmos aqui hoje. Se nós não acreditarmos que o Senhor, Ele é capaz de mudar o quadro de alguém de dentro da nossa casa, não adianta nós estar aqui. Se nós não acreditar que Ele pode e vai fazer as coisas em nosso favor, é em vão nós estamos aqui. Se nós abrir a nossa boca com dúvida, nós estamos negando a Cristo. Quando nós falar dele, nós temos que falar com autoridade e crendo que no nome dele nós vamos fazer, que no nome dele as coisas vão acontecer, que no nome dele ele vai trazer o conhecimento para nós. E eu quero dizer, eu sou prova viva disso, igreja. Eu tenho orado ao Senhor e buscado por respostas, e o Senhor tem trazido respostas para mim. E com isso meu coração tem se aquietado, e com isso a minha vida tem se aquietado. Porque aquele que sabe em quem está firmado, igreja, pode vir o que vier. Não adianta, pode falar. Oh. É a mesma coisa que você falar com uma pessoa idosa, né? Fala com um jovem. Uma frase, ele vai se enraivar, ele vai ficar isso, ele vai ficar aquilo, não sei o que. Fala com uma pessoa idosa. A sabedoria, a experiência. Deixa passar. Deixa passar. Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será envergonhado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aplaude ele nessa noite. Vai para a tua casa. Pede que o Senhor abençoe os que ficaram. Agora nessa oração de eterno, pede para Jesus que a unção dele desça sobre nós e que a gente entenda o que é o reino dele nas nossas vidas. Que o reino dele nas nossas vidas não é só essas quatro paredes na igreja. O reino de Cristo não é só isso que está aqui. Não é só o que está bonitinho aqui na frente. O reino de Cristo é uma caminhada por essa terra. E por onde a gente passa, a gente tem que deixar os frutos. E os nossos frutos têm que ser bons. Para que pessoas vejam e sigam o nosso caminho. E quando elas seguirem o nosso caminho, que a gente possa conduzir elas a Cristo. Amém?